Ó Senhor, quão bom seria se fendesse os céus e descesse os montes de todo o mundo estremecessem diante da tua presença. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conhecessem o teu nome e as nações ficassem impactadas pela tua presença. Porque quando fizeste sinais magníficos, eventos que não esperávamos, descestes, e os montes se abalaram grandemente diante de ti. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor naqueles que nele depositam sua fé. Vem, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti, de suas orientações. Todavia, prosseguindo nós em nossos erros e pecados, tu te indignaste. E agora, como então seremos salvos? Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem, e como vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Não existe ninguém que clame pelo teu nome, que esteja disposto a firmar seus passos em ti, porquanto escondeste de nós o brilho da tua face e nos abandonaste ao capricho das nossas malignidades e transgressões. Eu sei que o profeta Isaías aqui está dizendo quão bom seria se os teus inimigos pudessem compreender e ver tudo aquilo que o teu poder é capaz de fazer, tudo aquilo que o Senhor pode fazer pelo ser humano. E aí ele vai dizer no versículo 4 algo que é tão conhecido, um versículo tão conhecido em nosso meio, que desde a antiguidade não se ouviu e nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olhos algum conseguiu vislumbrar outro Deus que seja como o Senhor. Que nessa manhã de domingo venhamos a ter a compreensão que desde a antiguidade até os dias de hoje não se viu um Deus que se compare a Ele. Que você hoje possa estar como aquilo que nós lemos do profeta, do apóstolo João em Apocalipse, que ao ver tamanha glória do Senhor possa se prostrar em chão e adorá-lo pelo que Ele é, porque desde a antiguidade ainda não vimos e não ouvimos um Deus como Ele. Que esse Deus, que é incomparável, possa se revelar a você por seus feitos magníficos, mas principalmente pelo seu amor incondicional pela minha e pela sua vida. Que Deus nos abençoe e nos dê um culto hoje bendito na presença do Senhor. Quero convidar você a orar. Feche os seus olhos, vamos pedir a Deus que nos direcione em todas as coisas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer, por todo o amor que o Senhor é capaz de revelar para aquele que tem um mínimo de sensibilidade, de compreender essa graça e essa misericórdia que se renova a cada manhã. Deus, em nome de Jesus, queremos ser uma igreja que se reveste de amor, que volta às primeiras obras, que busca a tua presença e o teu querer e a tua vontade acima de todas as coisas. Uma igreja que se prostra diante do Senhor, mas uma igreja que consegue expressar, ainda que com linguagem limitada, de dizer tudo aquilo que o Senhor representa para as nossas vidas. Um Deus que desde a antiguidade ainda não podemos descobrir, ou não tivemos, e não conseguiremos, na realidade, descobrir outro Deus que não seja o Senhor. Muito obrigado pelo teu amor incondicional, por esse amor que nos leva a prosseguir todos os dias.
Muito obrigado pela Igreja Batista do Alto da Lapa. Muito obrigado porque mesmo em um momento de reclusão, o Senhor nos une em amor. E por meio de uma ferramenta, o Senhor consegue nos falar e consegue nos mostrar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nos dê um culto bendito em Tua presença. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, Santo, todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Pai bendito, obrigada por este dia, Pai, obrigada porque o Senhor nos deu alternativas, Pai, para que continuássemos prestando culto a Ti, Pai. O que é tão importante termos, mesmo que de maneira virtual, essa comunhão com os nossos irmãos queridos, Pai. Quero te pedir que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, Pai, sejam elas de saúde, sejam elas financeiras, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, mas cuida de nós. Que portas de emprego possam ser abertas, Pai, nesse momento de pandemia. Sabemos que o Senhor, Pai, é o Deus do impossível, é o Deus que pode mover as montanhas para o nosso bem, para a Tua honra e toda a glória do Seu nome, Pai. Quero te pedir também, Pai, pelas pessoas que estão enfermas de toda espécie de doença, Pai, seja Covid, seja outro tipo, seja doença emocional, Pai, que tem nos assolado, seja doenças físicas, Pai, que o Senhor possa vir, agir, colocar Sua mão poderosa e mostrar que o Senhor é Deus, Pai, que o Senhor se importa com a Tua criatura. Também quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus o Senhor conduza a nossa liderança dessa igreja no retorno aos cultos, Pai, que tudo ocorra de acordo com a Tua vontade, Pai, e não com a nossa vontade, porque a nossa vontade é que estejamos todos juntos, Pai, mas que isso seja feito, Pai, sob a Tua direção. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Temos aqui um excelente exemplo de conexão. Lá atrás, um desafio natural, o próprio rio,
E aqui temos a possibilidade de acessar o outro lado, vencendo esta barreira natural através dessa excelente engenharia. Uma ponte rodoviária, uma ponte ferroviária, apoiadas por estas colunas, vencendo a distância e chegando ao outro lado. A obra missionária também é uma obra de conexão. Nós precisamos conectar pessoas a Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero desafiar você, batista no estado de São Paulo, igrejas, pastores, promotores, vamos construir pontes, vamos nós mesmos ser pontes que conectem pessoas a Jesus. E este é o desafio para 2020, na nossa campanha de missões estaduais. Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. Vamos lá? De outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Você deve saber que na obra missionária nós temos os missionários da linha de frente e também os missionários da retaguarda. E assim como os missionários da retaguarda são os missionários de apoio, esta ponte está sustentada por estas colunas. Pontes ao mar ainda é nada, mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é como... Nós estamos em Barra Bonita, aqui no Rio Tietê, e estamos passando por uma eclusa. Você deve saber que a eclusa serve para nivelar o nível do rio e colocar um pavimento, um nível do rio, de acordo com outro nível do rio. O que nós temos aqui é um processo de adaptação. Desta maneira, a obra missionária também exige muitas vezes desta adaptação. É aquilo que a gente chama de contextualização. Uma adaptação que não fere os princípios bíblicos. E o apóstolo Paulo, ele disse, fiz-me tudo para com todos, com o objetivo de ganhar alguns. E é isso que nós queremos também que aconteça por todo o nosso estado de São Paulo. Será que consigo ao próximo olhar, sem como eu olhar, várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar. Pastor Genilson, meu amigo, a gente está chegando aqui em Ituverava, não é isso? Ituverava, nesse momento. E aí, quantos habitantes aqui nessa cidade? O Adilson, Ituverava tem, salvo engano, 45 para 46 mil habitantes, essa cidade aqui. A informação é que a gente não tem aqui uma igreja batista, né? Então, interessante, é uma cidade de 202 anos de existência e a nossa presença, a nossa marca batista não está em Ituverava. E a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Estamos aqui na cidade de Ituverava, forte cidade do interior de São Paulo, já na direção do Triângulo Mineiro. Ituverava é uma cidade de 202 anos de existência e é um desafio para nós batistas do estado de São Paulo. Aqui queremos plantar uma igreja e quem sabe a sua igreja, sua liderança, queira fazer uma parceria nessa direção. E aqui colocarmos um casal de missionários, uma unidade familiar e juntos plantarmos aqui mais uma agência do Reino de Deus. Esse é o desafio também para esta nossa campanha. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce. Na igreja local, nós temos aqueles que sustentam a obra missionária. São pastores que amam missões, são promotores comprometidos, são membros de igreja também que são mobilizados por missões. Vamos juntos nessa campanha de missões estaduais 2020. Vamos ser pontes, conectando pessoas a Jesus. Conto com seu apoio, conto com a sua oração. Deus o abençoe. Pontes aos outros, mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes
ao mar ainda é nada. Onde o amor alicerce pontes aos outros. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Feche os teus olhos nessa hora, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, ó Deus, agradecemos pela tua palavra que foi lida. E invocamos o teu nome, Senhor, invocamos o teu Santo Espírito para nos iluminar em relação a tudo aquilo que precisamos aprender da tua palavra. Essa palavra, ó Deus, que é como luz para os nossos caminhos. Ó Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha nos esclarecer, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor nos traga alento, que o Senhor nos traga, ó Deus, refrigério para as nossas almas, que o Senhor venha nos despertar do sono, mas que em nome de Jesus a tua vontade se cumpra na vida da tua igreja. Assim nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Recentemente eu tenho ensinado para os meus filhos, para o Tiago e para o Lucas, né, alguns textos bíblicos, né, e por sinal eles são muito bons assim, em decorar alguns textos bíblicos, e acho que já estão inclusive sabendo talvez mais até do que o pai, viu? Mas conhecem bastante da palavra. Eu faço questão de todos os dias à noite trazer um versículo novo para que eles aprendam, para que eles apliquem na sua vida. E recentemente eu trouxe um versículo que se encontra lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que reforça a ideia da importância da palavra de Deus para as nossas vidas. É aquele versículo que diz assim, que toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí sempre o Lucas pergunta assim, pai, mas o que isso significa? Aí eu tenho que pegar parte a parte do versículo e explicando para ele, porque não basta decorar o versículo, né? Tem que compreender o que o texto está dizendo, porque senão não faz sentido nenhum. Então a ênfase desse versículo pelo que eu trouxe para eles de maneira assim muito prática, para que eles compreendam, é que a Escritura, que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Ela é iluminada, ela é revelação de Deus para as nossas vidas. E ela é útil para nos repreender, para nos corrigir, para nos exortar, para nos educar, para nos ensinar o caminho da justiça, né? Para nos ensinar a verdade. E de fato, irmãos, é isso que nós cremos. Nós cremos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela ilumina, ela esclarece. E me chama a atenção que quando o texto diz que, de 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura tem essa função. Então, de repente, eu chego aqui num texto como este, de 1 Crônicas, capítulo 4, lembrando que o livro de 1 Crônicas é um livro complicado de ser lido para algumas pessoas. Porque desde o primeiro capítulo até o 9º capítulo, esse texto só trata de genealogia. É um texto que fala, fulano foi filho de Ciclano, foi pai de Beltrano, e aí já nasceu outro, e o filho dele já deu continuidade, e vai falando da árvore genealógica de Israel. E o capítulo 4 não é diferente. Se você abrir a sua Bíblia, aí você vai ver que o título do capítulo 4 é Os Descendentes de Judá. O versículo 1 diz assim, os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmim, Ur e Sobal. E por aí vai. E vai discorrendo, falando sobre os filhos de Judá. E aqui nós chegamos no versículo de número 9, 10. Esse texto faz uma pausa, irmãos. O texto da genealogia ele faz uma pausa. O texto vai falando de pessoas que são importantes, pessoas que são mencionadas na Bíblia,
né? Inclusive a tribo de Judá, ela tem um recorte especial porque é da tribo de Judá que veio o Messias. O Senhor Jesus era descendente da tribo de Judá. Ou seja, uma tribo especial. Mas quando nós chegamos no versículo de número 9 e de número 10, essa genealogia faz uma pausa. Acende como se fosse um holofote para a vida dessa personagem chamado Jabes. E desperta a atenção, né? E tendo a ideia de que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é preciosa, ela é poderosa, nós encontramos aqui uma joia preciosa, encravada num mar de nomes, né? Num deserto de nomes, um nome atrás do outro. Tem pessoas que gostam disso, inclusive. Tem pessoas que procuram saber da sua árvore genealógica. Então, talvez esses textos sejam interessantes para pessoas que valorizam essa questão da árvore genealógica, dos antepassados. Mas o que chama a atenção nesse texto são os versículos 9 e 10. Porque o texto faz uma pausa. O texto para e fala, olha, esse indivíduo, essa pessoa aqui mencionada, não pode ser tratada como seus irmãos. É preciso que haja uma ênfase. É preciso que que a história desse homem seja contada com ênfase, com veemência. É preciso que o seu nome seja ressaltado dos demais nomes que estão aqui em evidência nessa genealogia. Me chama a atenção, irmão, a breve história de Jabes. O único texto bíblico que menciona a história de Jabes é a 1 Crônicas. Né? Então, acredita-se que essa seja a menor biografia da Bíblia. Porque os 2 versículos já mencionam sobre a história de Jabes, sobre o seu nascimento, sobre o significado do seu nome, sobre quem foi Jabes, sobre a maneira com que Jabes se colocou diante de Deus, como ele orou. E, meus irmãos, eu percebo que esse texto tem muito a nos ensinar. Nós devemos olhar para a vida de Jabes com uma ótica diferente, porque algo chama a atenção na vida desse homem. E lembrando que o texto de Jabes é um texto que é muito utilizado, a história de Jabes ela é muito utilizada por pastores que pregam sobre a teologia da prosperidade. Porque Jabes fez 4 pedidos. E quando você faz uma leitura superficial desses 4 pedidos que Jabes fez e se destacou e recebeu a bênção do Senhor, se você olhar de maneira superficial, você vai de fato dar ênfase para as bênçãos, né? E para tudo aquilo que Jabes alcançou. Mas eu quero te dizer nessa manhã que a ênfase desse texto não está na teologia da prosperidade. Não está no fato de Jabes ter sido um homem próspero e abençoado. Mas está no fato de que Jabes era um homem que tinha um coração voltado para o Senhor. Um homem que compreendia a sua total dependência do Senhor. Um homem que buscava a Deus em espírito e em verdade. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Mas, afinal de contas, por que esse homem se destacou tanto entre os seus contemporâneos? O texto diz que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. E sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. O que nós podemos aprender com Jabes? Qual é a história? O que tem de precioso na vida desse homem que fez alguns pedidos a Deus e teve os seus pedidos atendidos? Nós vamos nos dedicar a olhar para a vida de Jabes com uma lente que não se limita apenas ao texto em si, mas uma lente que se volta para toda a Escritura, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e, conforme nós mencionamos, é útil para o ensino. Para que a gente possa compreender a essência e a profundidade da vida de Jabes e dos seus pedidos, da sua oração, precisamos olhar para a Bíblia como um todo. Mas eu quero começar dizendo o seguinte, o que nós sabemos da vida de Jabes? Nós sabemos, conforme já foi falado, que ele era um descendente da tribo de Judá. E a palavra Judá significa louvor, exaltação, alegria. Mas o texto também menciona que Jabes foi mais ilustre, Jabes foi mais honrado que os seus irmãos. O que isso representa para nós? Nós vamos chegar lá, nós vamos descobrir o que levou esse homem a ser mencionado como alguém ilustre, como alguém honrado. O fato de Jabes ter sido conhecido como alguém ilustre e honrado não é nada demais, porque numa família é natural que algumas pessoas se destaquem mais do que outras. Mas, irmãos, quando nós paramos para analisar o significado do nome Jabes, nós já começamos a compreender um pouco daquilo que ele vivenciava na sua vida, no seu dia a dia. O seu nome significa aquele que causa sofrimento.
aquele que causa sequidão, deserto, tristeza. E aí a gente vê uma coisa interessante, um homem que nasceu na tribo de Judá, que representa exaltação, louvor e alegria, mas tem como significado do seu próprio nome, aquele que faz sofrer, aquele que traz dor. E eu quero chamar a tua atenção para esse ponto, porque na nossa sociedade é muito comum nós ouvirmos alguém dizer assim, quem faz o nome é a pessoa. Então quando você ouve falar de Saulo, né, quem é o Saulo? Ao Saulo você já vai logo ligar ao pastor Saulo. Quando você fala do Anderson, você se lembra do pastor Anderson. Quando você fala Isabel, vem à tua memória Isabel. E a pessoa que a Isabel representa na vida da nossa igreja já nos traz a ideia do nome Isabel. Ou seja, na nossa sociedade, o nome faz a pessoa. Mas no contexto judaico, irmãos, era diferente. Era completamente diferente. O nome representava aquilo que na realidade aquela pessoa tinha a oferecer. Então quando uma mãe coloca o nome de um filho como Jabes, aquele que traz sofrimento, aquele que traz dor, aquele que traz deserto, aquele que traz tristeza, consequentemente, essa criança, esse jovem, este homem, teria que lidar com esse nome pelo resto da sua vida. E sempre que alguém mencionasse o seu nome, era o mesmo que está dizendo, você que faz sofrer, por favor, venha até aqui. Ou seja, aquela pessoa ficava estigmatizada, aquela pessoa ficava marcada por causa do seu nome. E quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós encontramos alguns personagens que tiveram o seu nome mudado na Bíblia. Por exemplo, Abraão, o grande patriarca. O seu nome era Abrão, que significava pai de povos. Mas o Senhor abençoou Abraão. E mudou o seu nome de Abrão para Abraão. E ele passou a se chamar pai de nações. Olha só, o status do nome mudou, porque ele recebeu a bênção do Senhor. Temos o grande exemplo de Jacó, que significa suplantador, aquele que é trapaceiro. Mas quando Jacó teve um encontro com o Senhor, ali no Vale do Jaboque, o seu nome foi mudado. O anjo do Senhor, que representa o próprio Cristo, perguntou para ele como é o seu nome. Ele falou, meu nome é Jacó. Falou, olha, você não mais se chamará Jacó. Você não mais se chamará suplantador. Você não mais se chamará aquele que engana, enganador, trapaceiro. Você vai se chamar Israel. Israel significa príncipe, significa campeão em Deus. Deus mudou o nome daquele homem, ele não mais se chamava Jacó. Temos o exemplo de Noemi. Noemi significa algo alegre, suave, suavidade. Conhecemos a história de Noemi, que perdeu seu esposo, seus filhos, quando saiu lá de Belém, de Betel. Quando retornou, ela falou, olha, o meu nome não é mais Noemi, o meu nome é Mara. Mara significa amarga. Ou seja, o nome naquele contexto representava exatamente as características daquela pessoa, a personalidade daquela pessoa. Consequentemente, este homem, Jabes, do qual nós estamos falando, ele carregava uma marca, ele carregava um estigma, ele era uma pessoa tida como alguém que trouxe sofrimento e angústia para sua mãe. Nós não sabemos exatamente qual foi o sofrimento que a sua mãe trouxe. O que dá a entender pelo texto é que provavelmente ela teve dificuldades no parto, ela sofreu muito com o seu parto. Mas há outros questionamentos em relação ao motivo pelo qual essa mãe denominou, concedeu o nome de Jabes ao seu filho. Ela pode ter sido deixada pelo seu marido, podia ser uma viúva, uma mulher que sofria, com condições financeiras muito precárias. Esse filho pode ter trazido um peso sobremaneira para a sua vida, mas também pode ter sido exatamente aquilo que a maioria consegue interpretar e compreender, que tenha sido uma dificuldade no parto. Mas o motivo pelo qual essa mãe deu o nome de Jabes para essa criança não é o que importa. O que importa é que ele carregava um peso, ele carregava um estigma, ele estava preso a conceitos e a valores que o colocavam para baixo. E a primeira coisa que eu aprendo com a vida de Jabes, irmãos, é que Jabes, mesmo carregando esse peso em seus ombros, esse estigma, né, esse nome que o colocava para baixo, ele não se deixou vencer. Ele olhou para frente, ele deu passos firmes em direção a uma nova expectativa de vida. Ele rompeu em fé, ele não ficou preso ao passado.
mas ele acreditou. O texto diz que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Jabes é exemplo de alguém que conseguiu superar as suas adversidades, de alguém que conseguiu superar os seus paradigmas, as suas dificuldades, o preconceito que muitas vezes vinha sobre a sua vida, a discriminação que aquele nome trazia sobre o seu eu verdadeiro. Infelizmente, nós encontramos em nosso meio pessoas que se submetem a um jugo que muitas vezes lhe foi imposto pelo passado. Pessoas que enfrentaram traumas, pessoas que enfrentaram traições, pessoas que foram desmerecidas dentro da sua própria casa, desvalorizadas muitas vezes pelos seus próprios familiares, pessoas desacreditadas, pessoas que já ouviram por tantas e tantas vezes frases pejorativas em relação à sua pessoa. De repente alguém um dia chegou para você e falou assim: você não vai longe, você é fraco, você é fraca, você é limitado, você é burro, você só me faz sofrer, você só me decepciona, você não tem capacidade alguma, você não vai longe, você não sai daqui. Talvez você já tenha ouvido isso, mas eu quero te dizer nessa manhã, olhe para a biografia de Jabes, olhe para a história de Jabes, olhe para o testemunho que este homem que estava lá, numa sociedade que o colocava para baixo, numa sociedade que o aprisionava a um nome, e ele se tornou mais ilustre, mais honrado que os seus irmãos, porque ele não se deixou vencer, ele não se deixou levar por aqueles conceitos, por aqueles valores que pessoas, muitas vezes pessoas da sua própria família, tinham a seu respeito. Talvez ele ficou por muito tempo com seu coração machucado, magoado, entristecido. Talvez seja assim que você esteja hoje, com o coração entristecido, magoado, decepcionado. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, chega! Hoje é o dia da tua mudança. Hoje é o dia de romper em fé. Hoje é o dia de quebrar barreiras, de quebrar os grilhões do sofrimento, de quebrar em nome de Jesus o sentimento de angústia, o sentimento de inferioridade que tem impedido o teu crescimento, que tem impedido o teu sucesso, a tua prosperidade em nome de Jesus, a tua vitória. O Senhor tem expectativas grandes ao teu respeito. O Senhor quer te levantar dentro da sua família para que você seja bênção. Talvez, inclusive, as suas próprias expectativas a seu respeito sejam expectativas fracas. Peça ao Senhor para mudar o rumo da tua história, para te dar a unção que Ele derramou sobre a vida de Jabes, para que você experimente uma vida abundante na presença do Senhor, uma vida cheia da graça, da plenitude do Espírito Santo. O texto menciona que Jabes se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Mas aí surge a pergunta, afinal de contas, o que Jabes fez para conseguir superar essas adversidades? O que Jabes fez para conseguir alçar novos voos? Primeira coisa que Jabes fez, segundo o texto. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ah, Senhor, tomara que o Senhor me abençoe. A primeira coisa que Jabes fez foi orar, irmãos. Jabes clamou, Jabes se derramou na presença do Senhor. Jabes se colocou diante de Deus, reconhecendo que só o Senhor poderia mudar a sua história. E eu quero te dizer nessa manhã que uma oração sincera, uma oração genuína, uma oração derramada na presença do Senhor é capaz de mudar a tua história. É capaz de mudar a sentença que a sociedade tem colocado sobre os teus ombros. Mas a oração de Jabes, ela nos apresenta 4 pedidos. Eu quero discorrer sobre esses pedidos rapidamente com vocês. O primeiro pedido que Jabes fez ao Senhor foi: tomara que me abençoes. Jabes simplesmente fez um pedido pedindo ao Senhor que o abençoasse. E talvez você esteja dizendo assim: puxa vida, pastor Saulo, mas eu tenho pedido a Deus para me abençoar constantemente. Eu oro todos os dias: Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa os meus parentes. E de certa forma, pedir para ser abençoado, pode até soar como sendo uma oração um pouco egoísta, um pouco egocêntrica, um pouco voltada para o nosso próprio interesse. Talvez você esteja questionando que pedir para ser abençoado esteja ligado à teologia da prosperidade. Mas eu quero te dizer, irmãos, que a ênfase que é dada aqui no texto, o fato de Deus ter ouvido e ter respondido a oração de Jabes, já nos demonstra de que, de fato, a oração de Jabes em pedir ao Senhor uma bênção
já representava algo muito além de bênçãos só e simplesmente materiais. Perceba que Jabes não especifica qual é o tipo de bênção que ele pede ao Senhor. Senhor, me abençoe, mas me abençoe muito. Eu quero ser muito abençoado. E o princípio, irmãos, da bênção está muito distante desse princípio que nós conhecemos hoje. Eu cresci pedindo bênção para os meus tios, para os meus avós. Benção avô, benção avó, benção tio, benção tia, de manhã, de tarde, de noite. Quantas vezes a gente encontrava um parente, pedia bênção. Benção tio. Deus te abençoe, meu filho. Essa bênção aqui representada, irmãos, está muito além dessa bênção que é apresentada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Coisa que hoje já nem se faz com tanta frequência. Mas essa bênção aqui representada, essa bênção que Jabes clamou ao Senhor, era algo sobrenatural, algo poderoso, algo grandioso, algo arrebatador, capaz de transformar a sua vida. E a partir de quando a sua vida fosse transformada, a vida daquelas pessoas que estivessem ao seu redor seriam alcançadas. Eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor também quer te abençoar. Não só e simplesmente para que você possa ser uma pessoa rica, uma pessoa próspera, cheia de posses, mas para que você seja um abençoador, para que você seja um canal de bênção dos céus na vida das pessoas que estão ao teu redor. Isso fica muito claro na vida de Jabes, quando o texto diz que ele foi mais ilustre e mais honrado que os seus irmãos. Isso demonstra que a bênção que Deus derramou sobre a sua vida não ficou apenas na sua vida, mas a sua família alcançou aquela bênção. Olha para a vida desse homem, um homem marginalizado, um homem tido como ninguém, um homem tido como alguém que causava dor e sofrimento. Clamou ao Deus de Israel, pediu ao Senhor que aquela bênção sobremaneira, aquela bênção sobrenatural se derramasse sobre a sua vida, para que através da sua vida outras pessoas pudessem também ser abençoadas. Pastor Saulo, mas os pregadores da teologia da prosperidade fazem um prato cheio desse texto. Irmão, eu acredito. Mas a diferença é a lente. Essa é a diferença. É o óculos. Se você coloca um óculos mal intencionado, buscando o seu próprio interesse, você vai encontrar qualquer respaldo na Bíblia para pregar aquilo que você quer. Mas quando nós olhamos com uma ótica voltada para o Senhor Jesus como sendo o centro, uma ótica que olha para o Antigo Testamento, que olha para a lei, que olha para o Novo Testamento, e busca o Senhor Jesus como centro, os valores e os princípios do Senhor Jesus, nós vamos encontrar algo muito mais profundo, algo muito mais intenso. E é isso que eu enxergo quando olho para esse texto. Eu vejo que o Senhor abençoou a vida de Jabes, para que Jabes fosse bênção na vida da sua sociedade, na vida do seu contexto social, da sua família, das pessoas que faziam parte do seu caminhar. Perceba que a oração de Jabes em pedir uma bênção não foi uma oração gananciosa, não foi uma oração cobiçosa, prepotente, porque se fosse assim, certamente, irmãos, ele não seria atendido. Mas o Salmo 51, versículo 17, nos diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Essa foi a oração de Jabes, uma oração quebrantada de um homem sofrido, marginalizado, um homem que não era tido como ninguém, mas que sabia e conhecia o potencial do poder de Deus agindo através da sua vida. Eu quero te dizer nessa manhã, não se envergonhe de clamar a Deus por bênção. Peça a bênção que você precisa, mas compreendendo que a dimensão da bênção de Deus vai muito além das suas expectativas. Deus quer abençoar a tua vida de tal forma que outras pessoas também sejam alcançadas através da tua vida, do teu ministério, para que pessoas se cheguem a você para buscar conselhos, pessoas olhem para você para que possam se espelhar através da tua vida. Vivemos hoje num contexto neotestamentário. O Senhor Jesus, ele é o centro do nosso evangelho, ele é o centro da nossa vida. Todos nós já alcançamos a bênção maior. Todos nós fomos salvos, todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, já alcançamos a maior de todas as bênçãos que é a salvação. Mas o Senhor pode mudar a tua história, o Senhor pode mudar a tua caminhada, basta que você se coloque diante do Senhor e só e simplesmente faça como fez Jabes. Peça, mas peça com fé, peça com coração quebrantado, peça com coração
crente, um coração que sabe que o Deus de Israel pode mudar toda e qualquer situação. Tiago, no capítulo 4, versículo 2b e 3, diz assim: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Até a maneira, irmão, com que nós vamos nos colocar diante do Senhor para clamar por algo, por bênção, tem que ser com sabedoria, tem que ser com discernimento. Mas o texto nos desafia, o texto de Tiago nos desafia a pedir. Muitas vezes não alcançamos as bênçãos que poderíamos alcançar, porque não pedimos, porque não acreditamos no agir transformador de Deus nas nossas vidas, na vida da nossa família. O texto diz: nada tendes porque não pedis. E eu te digo, peça para que você alcance e possa alçar voos maiores. Mas que o teu pedido não seja um pedido cobiçoso, mas seja um pedido abençoador para a glória do Senhor. Mas eu ainda aprendo com Jabes. Jabes pede ao Senhor: Senhor, alargue as minhas fronteiras. E Jabes vivia, meus queridos, num período em que as terras de Canaã eram divididas entre as tribos de Israel. Consequentemente, Jabes recebeu uma porção de terra. Mas aquela porção de terra que Deus colocou nas mãos de Jabes já tinha sido trabalhada. Jabes já tinha usufruído daquela terra e já tinha desenvolvido todo o seu potencial. E Jabes sabia que ele poderia ir mais longe. Jabes sabia que ele tinha potencial para desenvolver mais na sua terra. Ele sabia que através da sua vida outras pessoas poderiam ser abençoadas. Pessoas poderiam vir trabalhar nas suas terras e poder dar o sustento para a sua família. Ele sabia que poderia alçar voos mais altos, ir mais longe, servir ao Senhor de forma mais produtiva, de forma mais eficiente, de forma mais contundente. Jabes queria marcar o seu tempo. Ele queria exaltar o nome do Senhor Deus de Israel através da sua vida. Alargar as fronteiras, meus irmãos, significa superar as expectativas, ir além, seguir em frente, vencer os obstáculos, crescer em todas as áreas da nossa vida, tanto no nível profissional. Ah, Senhor, abençoa meu trabalho, Pai, eu quero prosperar, eu quero ser bênção nesse trabalho. Não estou dizendo que você tem que usar a teologia da prosperidade que diz que você tem que ser cabeça e não cauda. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que servimos a um Deus abençoador, um Deus galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Clame ao Senhor. Se você sabe que tem potencial para sair deste cargo e assumir um cargo maior, clame ao Senhor. Peça ao Senhor para alargar as tuas fronteiras. Peça ao Senhor para trabalhar na tua vida emocional, para te libertar de toda amarra, para que você possa ter uma vida emocional produtiva, abençoadora. Que você não seja pedra de tropeço, mas que você seja instrumento de vida nas mãos do Senhor. Ah, Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Eu quero mergulhar na Tua palavra. Ah, Senhor, eu quero ser um professor de geografia. Se dedique no seu estudo, se dedique na sua profissão. Peça ao Senhor que alargue as tuas fronteiras, seja do entendimento intelectual, seja da vida espiritual, seja a tua vida familiar. Senhor, eu quero uma família, eu quero filhos, eu quero, Senhor, que a minha casa seja casa de bênção. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor mude essa sentença que tem sido delegada contra a minha vida, mas alarga as minhas fronteiras. Como igreja, irmãos, nós poderíamos orar assim: Senhor, estenda, Senhor, as nossas estacas, estenda a dimensão do nosso templo, estenda, Senhor, em nome de Jesus, a quantidade de pessoas que serão abençoadas por Ti aqui nessa igreja. Eu creio, irmãos, que Deus tem algo a realizar na Igreja Batista no Alto da Lapa. Eu creio que nós podemos clamar ao Senhor para que Ele venha alargar as nossas fronteiras em todas as áreas possíveis, para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado através das nossas vidas. Eu sei que nós podemos ir mais longe. Eu sei que nós podemos fazer a diferença. Talvez os teus sonhos tenham sido roubados. Talvez os teus sonhos tenham sido enfraquecidos. Talvez a sociedade em que nós vivemos. Porque, irmãos, vivemos numa sociedade adoecida, onde as pessoas buscam sucesso a qualquer preço. Não é disso que nós estamos falando aqui. Não estamos falando de buscar o sucesso de qualquer maneira. O sucesso acima de tudo e de todos, pisando nas pessoas para alcançar o sucesso. Não é isso que eu aprendo com Jabes. Não é isso que eu aprendo estudando a palavra de Deus.
Eu aprendo a palavra de Deus, que é desejo do coração do Senhor, que o seu poder seja evidenciado através das nossas vidas. Que os dons e os talentos que Ele tem colocado em nossas mãos podem ser usados para que as nossas fronteiras sejam alargadas. Mas quem vai entrar em evidência não é você, não sou eu, é o nome do Senhor. Perceba que o texto começa dizendo assim: Jabes invocou o Senhor Deus de Israel. Se não fosse o Senhor na vida de Jabes, nada teria acontecido. Que tudo seja para a glória de Deus. Que a sua família seja alcançada para a glória de Deus. Que o seu trabalho seja abençoado para a glória de Deus. Que as suas fronteiras sejam alargadas para a glória de Deus. Eu tive o privilégio, juntamente com o Anderson, de estudar com um professor. Eu não falei com ele, queria mencionar o testemunho dele, então não vou dizer o nome. Um professor da Faculdade de Teologia. Eu vou aqui dizer para vocês qual é a graduação desse professor. Ele é psicólogo, doutor em psiquiatria, mestre em ciências médicas, terapeuta cognitivo-comportamental, professor universitário, pastor e por muitos anos foi missionário da Junta de Missões Mundiais. Esse homem morou na Suíça, viajou por vários países do mundo, pregando o evangelho, servindo vidas, servindo a Deus através do serviço a pessoas. Ótimo, irmãos. Aí você fala, mas tem tanta gente que tem assim, né, um currículo tão vasto quanto esse, ou até mais. Mas o detalhe, meus queridos, é que esse homem nasceu num lar pobre. Ele deu testemunho para nós em sala de aula, dizendo que ele não tinha expectativa de estudar. Ele não tinha expectativa de ir além. Mas ele se colocou diante do Senhor, colocando o seu coração e dizendo: Senhor, usa a minha vida. Senhor, transforma a minha vida, transforma a minha história. E esse homem hoje tem o privilégio de pastorear pastores. Esse homem hoje tem o privilégio de preparar líderes espirituais para ser bênção na vida de tantas outras pessoas. Creia que Deus é capaz de fazer um milagre na tua vida, assim como Ele fez um milagre na vida de Jabes, um milagre na vida desse professor. Mas eu também aprendo com Jabes que nós precisamos depender de Deus. Ele diz assim: Senhor, que seja comigo a tua mão. Talvez você já tenha experimentado sucesso em todas as áreas da tua vida. Jabes também experimentou sucesso. Ele alcançou e viu os seus objetivos. Ele recebeu a bênção do Senhor. Ele teve as suas fronteiras ampliadas. Ele era conhecido pelos seus parentes como um homem ilustre, honrado. Mas Jabes logo percebeu que sem a mão do Senhor lhe acompanhando, ele não conseguiria manter tudo aquilo que ele conseguiu. Por isso ele diz: que a tua mão seja comigo. Dentro desse contexto, irmãos, eu aprendo com Jabes que algo fundamental para as nossas vidas é a dependência de Deus. Jabes reconheceu que ele dependia do Senhor para alcançar os seus objetivos, mas para manter aqueles objetivos indo em frente, para manter a sua vida. Meus irmãos, eu cresci, a partir dos 13 anos de idade, eu passei a não depender mais do meu pai nem para um sabonete. E eu falo isso assim com muito orgulho, né? E eu sei que quando a gente fala de depender de alguém, para muitas pessoas a palavra dependência é uma palavra pejorativa, negativa. Ninguém quer depender de ninguém. As pessoas dizem assim: olha, se porventura um dia eu sofrer um acidente e tiver que ficar inválido, eu prefiro que o Senhor safe a minha vida para não ficar dependente de ninguém, né? Na sociedade em que nós vivemos, depender de alguém é algo negativo, não é algo bom. Nós nos sentimos realizados, irmãos, em dizer que não dependemos de ninguém. Eu, quando digo que desde os 13 anos não dependo de ninguém, sempre trabalhei com o suor do meu rosto, eu falo isso com certo orgulho. Mas, irmãos, quando Jabes percebeu que se ele não dependesse do Senhor, nada daquilo que ele havia adquirido, ele conseguiria dar continuidade, ele nos ensina que nós, como servos de Deus, nós como cristãos, somos completamente dependentes da mão do Senhor sobre as nossas vidas. Não adianta você fazer planos, não adianta você planejar, você projetar, você ir além, você ampliar as suas fronteiras, você receber bênçãos, se a mão do Senhor não estiver sobre a tua vida. E quando nós falamos a mão do Senhor,
Esse termo é um termo bíblico que representa a presença do Senhor, que nos acompanha como igreja, que nos acompanha como indivíduos, que acompanha a nossa família, que está conosco a nos guardar em todos os lugares, em todo o tempo. Atos 11, 21 diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. A igreja primitiva cresceu e se ampliou tanto porque a mão do Senhor era sobre a vida daquela igreja. Não é porque tinha um grande pregador, não é porque as pessoas eram amigáveis, é porque a mão do Senhor estava sobre a vida daquela igreja. A mão do Senhor, meus queridos, é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo de Deus, é o mesmo que receber a plenitude do Senhor sobre as nossas vidas. Então eu te afirmo com toda convicção que para o cristão a dependência de Deus é sinônimo de vitória, é sinônimo de sabedoria, é sinônimo de fé, é sinônimo de uma vida que está debaixo da proteção e do cuidado do Senhor. Perceba que Jabes teve esse cuidado. Ele não foi prepotente e orgulhoso, imaginando que poderia viver a sua vida e alcançar o seu sucesso pelo seu próprio mérito, pelo seu esforço, pela sua capacidade intelectual. Ele compreendia que sem a mão do Senhor sobre a sua vida, ele não iria a lugar algum. Mas o quarto pedido de Jabes também me chama a atenção. E diz assim: e que me preserves do mal. Olha só que coisa interessante. Que me abençoes, alargue as minhas fronteiras, que a tua mão esteja sobre mim e que me preserves do mal. Irmãos, Jabes não estava pedindo para não sofrer. A palavra do Senhor nos diz que neste mundo nós teremos aflição. Seria algo muito egoísta da parte de Jabes pedir ao Senhor que o livrasse, de qualquer adversidade da vida. A ênfase não está nisso. Se fosse assim, Deus não iria responder todos os seus pedidos, porque Deus sabe que muitas vezes o sofrimento e a dor produzem em nós um efeito inigualável, produzem em nós maturidade, crescimento. Mas percebe que a oração de Jabes é semelhante à oração que nós aprendemos com o Senhor Jesus, quando diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Irmãos, e quando nós falamos de mal, quando trazemos a palavra de Deus, a mensagem do Senhor Jesus, a oração do Senhor Jesus, que é a mesma oração de Jabes nesse ponto: Senhor, me livra do mal. Irmãos, o mal, ele pode ser configurado, pode ser apresentado como o mal ontológico, aquele mal que está dentro do nosso coração, que é a cobiça, o orgulho, a maldade, a prepotência, a autossuficiência. Quando nós olhamos para nós e nos vemos como alguém maior do que na realidade nós somos. Mas também existe um mal que está a nos afrontar. Existe Satanás e seus anjos se levantando para tentar derrotar a sua igreja e as nossas vidas. Qual é esse mal? É o diabo? Esse mal é o mal ontológico que está dentro do nosso coração. Jabes pede para que o Senhor o livre do mal. O Senhor Jesus nos exorta, nos orienta para que nós também possamos pedir ao Senhor: livra-nos da tentação, livra-nos do mal, para que possamos viver em conformidade com a sua vida e com a sua vontade. Mateus 26, 41 nos diz assim: vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jabes sabia que se o Senhor não o livrasse do mal, tanto o mal pessoal quanto o mal externo, ele poderia tropeçar e cair por causa do seu sucesso, por causa das bênçãos, do nome que ele tinha dentro da sua sociedade. Mas esse mal também está configurado, está ligado ao mal que muitas vezes nós mesmos causamos às pessoas que estão ao nosso redor. Tem um ditado popular que diz o seguinte: quem planta vento, colhe tempestade. Precisamos ter discernimento espiritual para plantar sementes que edifiquem e que abençoem a todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque se você plantar o mal, você vai colher o mal. Essa é a lei da semeadura. A minha pergunta para você hoje é a seguinte: qual é o mal que te persegue? Qual é o mal que tem te feito cair? Qual é o mal que tem aprisionado a tua vida?
Eu te convido, clame ao Senhor para que Ele possa te livrar e te pôr no lugar seguro. Clame ao Senhor para te livrar da tentação, daquela fraqueza que muitas vezes consegue te derrubar, daquele temperamento que muitas vezes impede o teu relacionamento. Talvez o mal que esteja te aprisionando seja um relacionamento, talvez seja um trabalho, talvez esse mal que esteja te aprisionando seja um tipo de trabalho que te leva a agir de maneira desleal, contrária à vontade de Deus. Conserta isso, meu irmão. É tempo de mudança, é tempo de transformação. Não permita que o mal possa reinar na tua vida. 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Desconfiou que a aparência do mal afasta da tua vida. Clame ao Senhor por libertação. De quem nós devemos nos abster? Talvez de relacionamentos abusivos, pessoas aproveitadoras, negócios ou práticas contrárias à vontade de Deus. E o desejo do coração de Deus para as nossas vidas é que sejamos santos, é que sejamos aperfeiçoados. Olhando para tudo isso, meus amados, eu vejo na vida e no exemplo dessa breve biografia desse homem chamado Jabes, que ele era um homem espiritual. O texto faz uma pausa naquela genealogia para que nós observemos o exemplo de um homem que fez uma oração que moveu o coração de Deus, porque Deus sonda e conhece o coração quebrantado. E o Senhor ouve uma oração que é colocada diante dele com sinceridade e com verdade. Jabes era um homem espiritual, por isso o texto faz essa pausa. E nós fomos presenteados com essa joia preciosa. Esses 2 versículos, irmãos, eu considero como se fosse uma joia preciosa. Entre pedras, entre rochas. Você começa a cavar e encontra rochas, terra para todo lado. De repente você vê ali um diamante, uma pedra preciosa. Por isso a palavra de Deus ela é inspirada, ela é revelada, ela é iluminada pelo Espírito Santo para nós. Porque mesmo num texto de genealogia, podemos absorver, entender, compreender o propósito da vontade de Deus para as nossas vidas. Jabes sabia, irmãos, ele compreendia aquela verdade que nos foi revelada lá no Novo Testamento, lá em Tiago 1,17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos céus, desce do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Você quer boa dádiva? Clame ao Senhor. A boa dádiva vem dos céus. Eu louvo ao Senhor por essa palavra, porque ela é viva e eficaz. É uma palavra que faz a diferença nas nossas vidas quando nós a aplicamos. Eu aprendo coisas preciosas com Jabes. Eu aprendo com Jabes que nós não devemos desistir. Devemos enfrentar os nossos traumas, enfrentar tudo aquilo que ficou no passado, as mágoas, as limitações e as frustrações, e a depositar tudo isso nas mãos de Deus. Eu também aprendo com Jabes que nós devemos clamar ao Senhor por bênçãos, não bênçãos transitórias, mas bênçãos sobrenaturais que serão capazes de transformar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu aprendo com Jabes que que nós devemos buscar ao Senhor, para que Ele possa alargar as nossas fronteiras, ampliando a nossa visão de mundo, nosso entendimento, nos capacitando e usando as nossas vidas para que o nome do Senhor seja exaltado através da minha vida, através do meu ministério. Eu aprendo com Jabes que sem a mão do Senhor, sem a unção do Senhor, a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, nós não iremos longe, nós seremos derrotados, nós fracassaremos. Eu aprendo que nós somos completamente dependentes do Senhor. Aprendo também com Jabes a pedir o livramento do mal, seja o mal externo, interno, ontológico ou não, que possamos viver uma vida na presença do Senhor, afastado de tudo aquilo que nos põe para baixo, repreendendo o mal. Tiago diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que cada um de nós possa aplicar essa verdade em seu coração, olhando para a vida desse homem que enfrentou sofrimento, que foi estigmatizado, que tinha um nome que era considerado um nome pejorativo, um nome que não trazia coisas boas, mas um homem que mudou a sua história, que foi respeitado pelos seus parentes, pela sua família. Um homem que buscou ao Senhor com fé, com sabedoria, buscando ir além dos seus próprios interesses, mas buscando a glória de Deus. Por isso eu te convido nessa manhã, faça também você a oração que Jabes fez.
Apresenta diante do Senhor esses 4 pedidos diante do Pai. Peça ao Senhor para te abençoar, mas de uma maneira tal que você talvez nunca tenha experimentado na tua vida. Peça ao Senhor para ampliar o teu raio de ação, de relacionamentos, de amizade, de finanças também. Por que não? Se for para que você seja bênção no reino de Deus, que Deus te abençoe, que você prospere. Mas que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida e que o Senhor te livre do mal. Que Deus te abençoe, que o Senhor fale ao teu coração, que possamos olhar para a palavra de Deus compreendendo que ela é revelação do Pai para as nossas vidas. Que olhemos para a palavra de Deus com discernimento, que olhemos para textos como esse, encontremos joias preciosas, como essa breve e curta biografia desse homem chamado Jabes. Faça você também a oração de Jabes. Viva você também na dimensão que Jabes viveu. Que Deus te abençoe. Eu quero agora orar por você, pedindo que as bênçãos do Senhor te acompanhem. Que o Senhor possa cobrir a tua casa, a tua família, com tudo aquilo que Ele tem projetado e planejado para você. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, buscamos a tua face, ó Deus, agradecidos pela tua palavra. Agradecidos pela vida de Jabes. Agradecidos, Senhor, porque o Senhor respondeu a oração de Jabes. Ó Deus, agradecido ao Senhor porque a oração de Jabes tem transformado a vida de tantas e tantas pessoas no decorrer dos anos, no decorrer da história. Te louvamos, Deus, e te pedimos que tenhamos um coração como o coração de Jabes, que não buscava simplesmente os seus próprios interesses, mas buscava o desejo do Senhor para a sua vida, a vontade do Senhor para a sua vida. Deus, que esta igreja, que as pessoas que estão assistindo esse vídeo possam ser impactadas pela tua presença, possam buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, crendo que tu és um Deus transformador, mesmo nesse tempo, ó Deus, de pandemia, de isolamento social, onde muitas pessoas estão cabisbaixas, sem esperança, que possamos levantar os nossos olhos para ti, saber que tu és um Deus abençoador, um Deus transformador. Tu és aquele que alarga as nossas fronteiras. Tu és aquele que nos capacita. Tu és aquele que nos faz romper barreiras. Tu és aquele que tira do nosso coração todo o sentimento de dor, todo trauma, toda angústia. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua mão seja sobre cada um de nós, que o Senhor nos livre do mal, mas que possamos viver a cada dia na plenitude do teu Santo Espírito, experimentando a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Assim te oramos agradecidos e confiantes, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Retorno agora a palavra ao pastor Anderson, que está na direção desse culto. Em nome de Jesus. Como é que a palavra de Deus é rica, né? Em 2 versículos,